E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês o mangá A Feiticeira do Castelo, publicação da Mitos Editora. Isso mesmo, meus amigos, a Mitos retoma a publicação de mangás aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Mitos, anos atrás, chegou a lançar algumas séries de mangás, mas nunca foi exatamente o foco da editora. E agora nós temos aqui essa retomada com a publicação A Feiticeira do Castelo, e conforme as coisas andem bem na questão de vendas, provavelmente a Mitos deve investir em novos mangás aqui no Brasil. Nós temos uma publicação que segue um bom acabamento gráfico, seguindo aí até o padrão das publicações de mangás aqui no Brasil. Ela que conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco, são 176 páginas, ao preço de R$ 37,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Nós temos aqui uma série que será completada em 4 volumes. A periodicidade A Feiticeira do Castelo é mensal. Ainda com relação ao aspecto gráfico, apesar da bela arte de capa, gostei bastante do desenho e é melhor visto assim na horizontal, eu achei a capa da edição um tanto poluída, né? Você tem aqui o título, A Feiticeira do Castelo, aí você tem o nome do mangaka aqui, que é o John Tarashini, e eu particularmente não sei se ele é japonês mesmo, acredito que seja. Esse material saiu lá entre os anos de 2019 e 2020 lá no Japão, mas você tem aqui, ó, novamente o nome do autor, você tem aqui em japonês também, aqui você tem, eu acho que é em inglês. Então fica uma coisa um pouco repetitiva, acaba poluindo, podia ser um pouco mais limpa a capa da edição. E na contracapa também, né? Você tem aqui, ó, o A tá cortado, daí a feiticeira no castelo, com a arte, fica uma coisa um pouco bagunçada. Por outro lado, tem uma sinopse, o que acaba sendo bem interessante, né, para os leitores. Tem aqui também o preço da publicação, o número de páginas, que são informações que normalmente, né, não constam aí na maior parte das editoras que publicam mangás. Bom, mas do que se trata este mangá, que é da demografia Josei, ou seja, voltada para o público feminino adulto? Trata-se de uma história ambientada na cidade de Edimburgo, lá na Escócia, que exala magia, né? Algumas cidades lá do norte da Europa, elas têm esse quesinho mágico, desde Londres, a Edimburgo e outras cidades. De qualquer forma, nós temos aqui uma história de fantasia. Somos apresentados a 2 protagonistas, são coprotagonistas no caso. A Mary Blackwood, que é uma feiticeira muito poderosa e hábil, que acaba tendo que tutelar o jovem Theo Edison, de apenas 13 anos. Ele que é um garoto que possui um grande potencial mágico e pertence à linhagem do sangue da justa indignação. É um garoto um tanto recluso, introspectivo, que tem um passado um pouco amargo, assim como a própria Mary, que agora é encarregada de ensinar magia para esse rapaz. Nesse mangá, A Feiticeira do Castelo, nós temos elementos do mundo real misturados com fantasia, como por exemplo, nós temos uma passagem que envolve ali uma questão musical e é mencionada uma música dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand, além de outras dicas de que vários acontecimentos do mundo real existiram também dentro dessa história. O lance é que nesse mundo a magia é praticada por poucas pessoas, não há um grande interesse no aprendizado de feitiços, a não ser que você já venha de uma linhagem de bruxas, de feiticeiros, de mágicos. O interesse realmente é escasso, mas muitas situações são resolvidas através da magia. Só que isto leva um certo alerta, afinal, mexer com espíritos, e essa é a justificativa do funcionamento da magia dentro desse universo da Feiticeira do Castelo, é realmente algo para você ficar com o pé atrás, tomar os devidos cuidados, porque pode existir ali espíritos que estão simplesmente criando uma grande armadilha que pode prejudicar não só aquele que está fazendo os encantamentos, mas pessoas à sua volta. A relação entre os coprotagonistas, o Theo e a Mary, tem um caráter fraternal, porém em alguns momentos
cria-se um clima que vai além dessa relação entre mestre e aprendiz. Inclusive, quando eles visitam alguns locais, as pessoas falam: nossa, Mary, esse é o seu namorado? Acontece que o Theo tem apenas 13 anos, então fica uma situação meio esquisita. Outros personagens acabam aparecendo dentro da trama, como o Franz, que é um francês, que explica bastante sobre a questão da magia ali na França. Ele também tem um interesse em todo o potencial que o Theo pode desenvolver. E nós temos também um aprendiz do Franz, quando eles vão justamente lá para a França. Eles acabam se conhecendo e, mais uma vez, a gente tem um clima meio homoerótico dentro da história. A relação dos dois parece ser de amizade, mas em alguns momentos toma um tom um pouco mais homoafetivo, eu posso dizer. Por exemplo, nesta cena aqui, ó. É a parte final, mas não traz nenhum spoilers para vocês. Eles vão dormir no mesmo quarto e tal. Então você tem esse clima de leveza dentro da história em relação ao trato dos personagens, mas em alguns momentos, né, você entra para essa questão da Mary ser sugerida como namorada do Theo, um garoto de apenas 13 anos. Você tem também esse lance agora do Theo com esse novo amigo que acabaram de se conhecer, e tem ali alguns trejeitos e tal, que traz ali algo que vai além da amizade, uma certa atração talvez, mas isso obviamente vai ser desenvolvido nos próximos volumes. Então nós vamos ter aqui, galera, uma publicação que particularmente eu achei interessante, achei legal, tem bons desenhos, tá? Um tanto genéricos para o estilo de mangás, nada realmente de grande destaque, mas competente ao que se propõe. Nessa ambientação de fantasia com um leve toque de romance. Nós vamos, nesse primeiro volume, saber mais informações sobre a Mary, sobre o Theo, como ele consegue lidar com a magia, a importância dos óculos dentro desse mundo da feiticeira do castelo, por que óculos são importantes. Então eu achei um bom desenvolvimento a contento aí nesse primeiro volume, lembrando que serão 4 no total. Um bom trabalho gráfico geral da Mitos. Inclusive, ao final da edição aqui, ó, já tem uma sinopse para o próximo volume. Então, que nota que eu dou para esse primeiro volume, A Feiticeira do Castelo, da Mitos Editora? Eu dou a nota 7,5. Um mangá ok, um bom mangá e uma boa retomada de quadrinhos orientais pela Mitos Editora aqui no Brasil. São apenas 4 volumes, então se você gosta da demografia Josei, do gênero de fantasia, pode ser que você goste desse material. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!